Bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar, na Casa Virtual Luz Espírito. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe é composta pelos irmãos Cris, com a Precial, Rita, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Marcos, eu, Elisete, Bárbara e Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Passamos assim a prece. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para elevar e engrandecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a sua proteção, o seu auxílio, não só da sua presença, mas também dos guias espirituais que venham nos trazer as palavras adequadas para a gente levar às casas e aos corações de todos os que nos ouvirem e nos assistirem. Pedimos para que nos dê proteção, não só a nós, mas a todos que estão com merecimento para continuar esse processo de evolução e que a gente possa continuar a conduzir esse trabalho, que para nós é de grande importância. Que assim seja. Leitura do capítulo 124 do livro Caminho, Verdade e Vida, Firmeza de Fé, psicografado por Chico Xavier e autoria de Emmanuel. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Jesus, Lucas 8,13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. É um capítulo bem interessante que nos convida, né, para o crescimento enquanto semeadores, né, do amor, da paz, da alegria entre os homens. Inclusive, muitas vezes, Jesus chama a atenção para o fato de que as pessoas ouvem a palavra, ouvem os ensinamentos, ficam felizes,
fazem milhões de juras de que realmente vão seguir aqueles ensinamentos, mas que na hora do problema, na hora da tentação, cai e esquece desses milhares de juras, promessas de que iria seguir. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está muito enraizada na sua fé, na certeza do mundo espiritual, na certeza de que é uma criatura, né, que foi criada por Deus para seguir o caminho evolutivo. Então, faltando essa raiz, qualquer ensinamento que chega com alegria, mas por faltar raiz, ela simplesmente não prospera. É bem interessante quando Emmanuel nos fala da questão na vida doméstica, né, que os pais devem cuidar com muito carinho, até com excessivo cuidado, os filhos, mas nunca em demasia, para que esse excesso de ternura impeça o desenvolvimento moral e espiritual, porque eles não se fortalecem quando encontra muita facilidade. Nós sabemos que o ser humano, quando encontra muita facilidade, ele fica meio que enfraquecido, e na hora que chega o problema, ele não tem força para superar aquele problema. Fala também do chefe do trabalho, do serviço, que deve ensinar com paciência, mas que também deve exigir daquele trabalhador um compromisso quando ele estava ainda em aprendizado. Aí, o interessante é esse penúltimo capítulo, né, que fala que justamente aquelas pessoas cujas raízes não estão muito fincadas na fé, elas ficam buscando se alicerçar na fé alheia, e que isso não funciona, porque enquanto está tudo bem, ela está feliz, mas na hora que chega o problema, a fé alheia não vai lhe dar força para suportar o problema. O que é que vai dar força a ela é a sua própria fé. Então, o que nesse capítulo, Emmanuel nos convida para que nós cada vez mais alicercemos a nossa fé em raízes profundas, para que na hora que chegar o problema, a gente possa realmente suportar. Em analogia, a gente vê assim, por exemplo, um eucalipto, aquele eucalipto que cresce sozinho, né, tomando chuva, vento, ele cresce fortalecido. Mas aqueles eucaliptos que crescem muito, um perto do outro, como a gente vê aqui às vezes na Bahia, na estrada, essa plantação de eucalipto, que é justamente para fazer papel, eles ficam muito pertinho do outro. Qualquer tempestade derruba, porque um está ali protegendo o outro. E aquele eucalipto não, que cresce sozinho, né, no meio do tempo, recebendo chuva, vento, ele cresce fortalecido. É a mesma coisa o ser humano. Se o ser humano ele cresce com muita facilidade, se ele cresce com muito aparato, para não deixar que ele sofra frustrações, ele, quando chegar na idade adulta, ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir tolerar frustração. E aí, qualquer coisinha, ele vai cair na tentação e ele vai realmente ter problemas na vida. Então, é necessário que a gente ouça bem, entenda bem essas palavras de Emmanuel, e a gente procure realmente alicerçar a nossa fé em raízes profundas, ou seja, naquela certeza de que somos seres espirituais, de que não estamos sozinhos, que nós somos seres de luz e que nós nascemos e estamos aqui justamente para buscar cada vez mais se aperfeiçoar. Boa noite a todos, luz e paz. Esse texto, Jesus nos explica como acontece com a palavra. É como uma semente, né? Que foi bem plantada em nós, nas diversas situações de nossas vidas, ou em todas as conjunturas que por Jesus as pessoas ouviram a palavra. No entanto, só deram fruto de perseverança àqueles que ouviram com o coração bom e generoso. Por que ele encontrou isso? Quando você pega a parábola do semeador, que é justamente um texto muito parecido com os exemplos idênticos, aí Jesus algumas vezes recorria a essa palavra pedra para exemplificar a firmeza, a constância e a fé. Jesus, por exemplo, chamou Pedro rocha viva de fé. O próprio nome de Pedro, na realidade, era o quê? Simão ou Simeão, conforme algumas traduções, certo? Então, o que nós podemos ver é que nós temos que olhar a nossa semeadura
como é que nós vamos colher? Assim, pois, percebemos que nós temos que ter um bom terreno, generoso, que seja o coração, que nos deixe tocar pelas leis de Deus, da liberdade, para que ele se manifeste vivamente os ensinamentos de Jesus em nossos corações. Porque a semente sempre será uma só, a palavra de Deus. Porém, não basta estar presente, escutá-la com os nossos ouvidos. O mais importante é ter um coração largo, que não questiona o que acolhe a mensagem de Deus, deixando conduzir para o nosso eu. A situação nossa aqui na terra, isto é, do coração, faz toda a diferença no plantio. Mas se não houver um bom cultivo, a semente morre. É o que está dizendo a fé. Você tem que ficar a raiz profunda dos conhecimentos e nunca desanimar, porque os obstáculos irão surgir e nós temos que estar preparados, o nosso coração tem que estarmos preocupados com os nossos afazeres da nossa vida, para que nós não venhamos semear em solo impróprio e que impeça a chegarmos até Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos estar preparado. Emmanuel foi muito feliz nesse texto, desse capítulo, que ele fala também sobre os pais que cuidam dos seus filhos pequenos. Você deve ampará-los, cuidá-los, mas quando chegar a idade, eles têm que fazer a própria caminhada. Você tem que deixar eles se desenvolver, crescer, porque tudo isso, se você ficar com esse apego é meu, você vai impedir justamente essa expressão que está dizendo, quando pequeninos, temos que ter o maior cuidado, certo? Não com ternura demasiada e imprópria, mas com demonstrações de carinho, de firmeza e esforço para que eles venham crescer por si próprios. Temos um outro exemplo excelente também nesse texto, o chefe. Nós, quando somos admitidos em uma empresa, tem alguém que vem passar todo o serviço para a gente, ensina a gente a trabalhar, ensina as rotinas de trabalho. Então, e depois vem as cobranças. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que pegar esses ensinamentos e trazer para a gente, para que possamos fazer edificações. Então, Deus conhece todos os nossos corações, sabe o que é providencial para cada um de nós. Ele nos instrui, orienta por meio da sua palavra, sonda, ele vê o nosso íntimo, ilumina a nossa inteligência. Quando abrimos os ouvidos espirituais, nosso entendimento também se alarga. Nós devemos, é isso que pede para a gente. Com toda certeza daremos bons frutos para alimentar o mundo. Porque se nós caminharmos com firmeza de fé, procuraremos ter constâncias em tudo que fizermos. Podemos adicionar o amor também nisso aí, os raciocínios, que tudo isso vai servir de quê? Para o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento e o entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que já deveríamos ou já deveria estar bem edificado aqui na Terra. Como bem já colocado pelos irmãos, o Evangelho de Lucas ele vem nos trazer a reflexão da firmeza da rocha. Se nós lembrarmos a parábola da casa sobre a rocha, ela nos colocava esse sentimento que Jesus passava quando se referia à rocha. Se você construísse uma casa sobre a rocha, poderia vir tempestades e ela conseguiria estar firme ali na sua edificação. Exemplo disso, toda edificação tem que ter alicerce, toda edificação tem que ter uma estrutura que segure toda a edificação. Se for uma casa de um andar, é uma estrutura. Se for 2 andares, outra estrutura, 3, enfim. Um prédio de 50 andares, uma torre, é necessário essa firmeza. No Evangelho,
de Lucas, ele desconstrói essa ideia com relação ao que a gente tem que avaliar quando se trata da fé, assim como foi falado pela Rita e como foi falado pelo Ney. Então, você avaliar a rocha com relação à fé, o Emmanuel vem nos descodificar, dizendo que apesar de Jesus ter colocado e ter se referido à rocha como firmeza, na relação da fé você não pode, e aí foi como eu entendi, você não pode se amparar na fé e no exemplo do outro. Daí onde depois ele continua com relação à questão dos pais, com relação à questão de um responsável por uma equipe de trabalho, responsável por uma determinada obra, seja ela humana ou seja ela espiritual. Então vejam só, essa rocha está representando aqueles líderes que a gente se espelha, que a gente tem como exemplo, dentre eles o maior Jesus. E aí a colocação ela é bem clara no sentido de dizer o seguinte: olha, não devemos fazer esse trabalho de que as pessoas acreditem que nós somos o dono da verdade, quando ele fala dos pais, quando ele fala do instrutor, e não deixar elas seguirem os próprios passos, construindo a sua própria fé. Nós temos que estar atentos a esse ponto. E o segundo ponto é como nós vamos construir esse processo de acreditar e de dar exemplo e de buscar o correto dentro do Evangelho, que é justamente quando ele fala, olha, se você se coloca numa situação de amparo em relação ao outro, aos outros, você vai receber com alegria, seu coração vai regozijar, mas na primeira dificuldade você cai. E aí ele conclui da seguinte forma, né, que eu achei bastante interessante e que é um princípio do Espiritismo. Respeitemos a firmeza da fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então é nesse sentido que eu concluo. Primeiro, Emmanuel deixa claro, respeitemos a firmeza da fé. Nós não podemos construir uma fé fundamentada em princípios éticos ou morais de uma forma que ele venha a cair. E ele diz mais, onde ela existir. Esse ponto aqui é que eu acho interessante, porque aqui você consegue perceber que ela pode estar em todos os ambientes, porque Deus está em todos os ambientes. Nem todo mundo está preparado ou está se estudando para estar inserido na doutrina espírita. Pode ser em outro lugar, onde ela existir, desde que você faça com o seu coração, onde a revelação virá. E aí eu vejo que você construindo isso, alicerçando esse seu processo, é onde você vai encontrar o que ele chama aqui a vitória estável. Ou seja, nós não vamos estar no processo serrote, que uma hora você está com fé, outra hora você está desviado, uma hora está com fé, outra hora está desviado. Foi dessa forma que eu entendi. Nesse texto de hoje, o versículo que traz Lucas, ele vem bem claro, né, dizendo que os que estão sob a pedra, ou seja, aqueles que estão ouvindo a palavra, seja ouvindo o líder religioso ou não, seja em um templo religioso, em uma casa de oração, uma casa de fé, que eles estão ouvindo a palavra, eles recebem sempre essa palavra com muita alegria, com muito prazer, né? Ficam extasiados com aquela palavra, se enchem de esperança, mas como eles não têm uma raiz muito profunda, ou têm uma raiz, ou não têm uma raiz, creem apenas por algum tempo. E no primeiro abalo que ele sofre, essa fé ela se esvai, essa fé se perde. E esse é o grande perigo, você não ter essa firmeza que ele fala na fé. E a palavra pedra, como ele fala bem, né, que simboliza rigidez, simboliza firmeza, a gente costuma observar muito no outro, né? Procurando exemplo no outro, mas e a nossa fé? Como é que fica? E a nossa firmeza fica onde? E a nossa pedra? Onde é que a gente vai buscar
a gente vai buscar exatamente na oração, a gente vai buscar no nosso compromisso, a gente vai buscar na nossa crença. A fé é uma força tão impressionante, é uma força tão necessária, e ela é tão maravilhosa que, como disse, né, nosso mestre amigo, tem uma outra passagem que ele fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para a montanha, passe de um lugar para o outro, e a montanha passará. Por que ele diz isso? Ele fala exatamente que a fé, ela é algo tão forte que, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda, ela é capaz de transformar o mundo. Ela é capaz de transformar a sua vida. Ela é capaz de modificar a sua essência, de modificar a sua força para maior, para melhor. A fé, ela é imprescindível para que você não se perca, para que vale, para que você continue com seu propósito firme, para que você acredite verdadeiramente no que vai acontecer. Costumo dizer que quando você tem fé, você já enxerga o resultado antes mesmo que ele aconteça. Quando você tem uma fé firme, você já sabe o que vai acontecer e não adianta os percalços que venham a ocorrer, porque a sua convicção lhe faz ter certeza de que logo depois desses percalços você vai alcançar os seus objetivos. Então a fé é isso, essa pedra é exatamente essa certeza que você tem de que você está construindo o caminho para a consecução de um objetivo. Não há as tempestades, não adiantam as chuvas, não adiantam as pedras, não adiantam os empecilhos, porque no final, se você tem aquela fé dentro de você, se você construiu a sua pedra, você sabe que você vai alcançar, porque nada resiste e nada resistirá à força da sua fé. O capítulo fala, né, sobre a firmeza da fé, bem colocado por nossos amigos, o Ney, a Rita, o Marcos, o Félix, que ela tem que ter uma raiz, tem que ser profunda, e quando o capítulo ali fala sobre a firmeza da fé, eu me pergunto o quanto a nossa fé é capaz de ser forte, como uma rocha, uma pedra, como eu levo a fé para a minha vida, o quanto eu pratico da minha fé, o que eu estou fazendo para fortalecer a minha fé, ou simplesmente eu digo, eu tenho fé, mas nas minhas atitudes mostra que sou suscetível a influências negativas, descrenças, né, de algumas pessoas que não acreditam, que simplesmente não têm a fé, e isso pode, se eu não tiver com a minha fé firme, que ela tenha firmeza, eu posso cair. Estudar as leis as leis divinas é um caminho que eu escolhi. Essa é a minha religião, essa é a minha fé. Por isso devemos reforçar todos os dias a nossa fé no Pai Maior. Devemos continuar firmes na caminhada de levar a palavra do Cristo para nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Então, como diz ali no texto, tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Então, quando encontramos uma pedra no caminho, não devemos ver ela como um obstáculo, e sim como uma prova da nossa fé, que ao contornar ela, a gente vai seguir em frente, demonstra, no caso, a fé que a gente tem em nós mesmos e que somos capazes, e a fé em Deus, que é a nossa força maior. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos.
Elevemos nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia a todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e àqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e força no trabalho dele. Se assim, solicitamos ao nosso irmão Marcos a condução da prece final. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui concluindo um Evangelho no Lar, gerido por nós, mas iluminado por todas os guias espirituais que estão ao nosso redor. A gente tem essa honra de poder participar desse encontro e poder discutir e interpretar o Evangelho segundo a psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a gente sabe que o que sai daqui tem a luz, e a gente vai chegar com a palavra correta a todas as pessoas que necessitam. Mais uma vez pedimos, não podemos esquecer a sua proteção, pois nosso planeta passa por um momento difícil e muitas famílias, muitas pessoas estão precisando desse auxílio.